seremos cheios da presença, cheios do conhecimento e da graça de Deus. Eu já te convido a fechar teus olhos nesse momento. Já te convido a realmente já fazer parte desse culto ao Senhor, a realmente nos unirmos em oração, nos unirmos em um só Espírito, nos unirmos em um só pensamento. Agora nada mais importa, agora nada mais é importante do que Jesus. Agora nesse momento nada mais importante do que a sua palavra, nada mais importante do que o céu. Nesse momento nada mais importante do que agradar a Ele. Oremos ao Senhor. Jesus, nós te louvamos, meu Pai. Nós te louvamos na tua casa de oração aqui, que por mãos de homens foi levantada, para que nós possamos nos unir aqui, Jesus, em comunhão, em unidade. Nos apresentamos diante de Ti, Jesus, como uma oferta, Senhor. As nossas mãos, a nossa voz, Jesus, os nossos pensamentos, do nosso interior, tudo que há em nós, Deus, tudo que há em nós. Esse momento, meu Pai, é entregue diante do Teu altar, é ofertado a Ti. E nós sabemos, meu Pai, ainda é muito pouco. O nosso valor, Jesus, ele é zero, ele é menos que zero, porque nós somos pobres, cegos, nus, nós não conseguimos enxergar aquilo que há errado em nós. Mas pela Tua misericórdia, Tu entregou a Tua palavra. Pela Tua misericórdia, Jesus, a Tua palavra nos mostra que nós precisamos de Ti, e isso, através do Teu Espírito Santo, nós conseguimos entender, nós conseguimos contemplar, e a Tua graça nos alcança a cada dia e nos transforma, Jesus. Obrigado por isso. Obrigado porque sem Ti nós não podemos fazer nada, porque sem Ti nós nem poderíamos respirar. Jesus, porque sem Ti nós não teríamos motivo do que nos levantar das nossas camas. Jesus, porque sem Ti não teria motivo para nós virmos aqui, não teria motivo para pessoas que vieram antes de nós morrer pela Tua palavra, pelo Teu nome. Jesus, nós cremos, meu Pai, que o que nós fazemos aqui é algo verdadeiro, é algo sincero, Jesus, que é para os céus, que é algo que ecoa pela eternidade, porque nós sabemos que o Teu nome está acima de todo nome, o Teu trono está acima de todo trono, o Teu governo está acima de todo governo, que não há corrupção, que não há morte, não há tristeza, não há dor, aonde Tu habita, Deus. Nós cremos que nós fazemos parte desse reino, que é alegria, é unidade, é justiça e é verdade. Jesus, nós cremos que nós fazemos parte do Teu rebanho. Nós, meu Pai, nós queremos estar com nossos ouvidos atentos à Tua palavra. E essa noite nós estamos aqui para levantar louvores a Ti, para cantar que nós somos Teus, para cantar, para declarar que Tu és o Rei, que Tu tem todo o poder, que tem todo o domínio, que tem toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. E se você quer assim, dá uma glória a Deus no teu lugar aí e aplauda Ele essa noite. Jesus, nós temos em nossas mãos e aplaudimos a Ti, porque Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Tu és digno. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois não há nada impossível para o nosso Deus. Nós vamos declarar
posso, não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível pra ti, Jesus. Declaro, eu creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Nós cremos em ti, nós cremos em ti. Em ti eu tudo posso. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Jesus, creio em ti, creio em ti. Eu creio em ti, Jesus. Nós não vivemos pelo que vemos, cremos em ti. Meus amores fracos, enquanto eu viver, enquanto eu viver.
do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Bênção. Glória a Deus. Chegou o pátio, né? O pátio é o culto mais aguardado do Efesiano Raiz. Efesiano Raiz tem o pátio como seu culto mais agradável, né? O mais aguardável. Bem, nós já iremos passar as orientações para os irmãos aqui, até porque nós estamos aí à beira de uma atividade de jovens e a gente precisa se organizar também, quanto antes. Tá bom? Esses últimos dias aí, né, como foi no final de 2024, nós entramos em 2025 com um clima assim, bem amazônico mesmo, né, de chuva junto com muita umidade, né? E aí acaba gerando muitas viroses, né? Acabam surgindo viroses aí, todo ano tem uma virose, um vírus novo aí, que acaba solapando aí os amazonenses. E eu acabei sendo alvo dessa vez, né? Fui alvo de virose e ainda estou me recuperando, estou 100% aí. Aí, por conta disso, eu gostaria de qual eu trouxesse logo a água, deixasse aqui, para evitar de a garganta ficar irritada, né? Para a gente não ficar tossindo aqui. Quando estiver tossindo aqui, os irmãos me perdoem. Esse foi o motivo também da nossa ausência aqui no domingo. Ainda estava em um nível mais elevado do que está hoje, né? Mas o Senhor tem nos dado graça, nós temos vencido, tá? Então, eu queria pedir a todos os irmãos presentes aqui, junto com suas células aí, a nos prepararmos. Na sexta-feira já temos uma atividade na igreja aqui, começará a partir das 19 horas, não é isso? 19 horas, coloca aí, só para não errar o horário. Tem um do dia 18 ali? Mas os dois é 19 horas, né? Os dois são 19 horas. Tá bom? Então, às 19 horas nós estamos iniciando as atividades aqui, como os irmãos sabem. A IPVN em especial, nós abominamos, né? Nós acabamos nos afastando de uma vez por todas da estratégia que, de certa forma, fazia os irmãos se tornarem mais nocebo ainda, né? Que é lançar um horário e começar em outro. Não, a gente diz um horário que é porque o irmão, se disser aquele horário, ele não vai chegar aquele horário e a gente acaba começando mais tarde, que é por causa do nocebo, né? Ou seja, o nocebo ele sempre era incentivado a permanecer na nocegagem, a aperfeiçoar a nocegagem dele. E a pessoa correta, que se esforçava para chegar no horário, acabava sendo punido junto com o nocebo. Então nós acabamos isso aqui, tá bom? Vocês percebem que quando nós dizemos que uma atividade vai começar naquele horário ali, ela precisa começar naquele horário. Tá bom? Isso aqui eu estou falando aqui para os irmãos já sabem, né? Aqui nos cultos são assim oficiais, as células têm que ser assim, pastor, mas é porque a irmã, ela só chega 15 minutos depois, a gente tem que aguardar. Não, aí você está sendo antibíblico, porque a Bíblia ela vai confrontar, vai para cima dessa irmã, né? Para ela se adequar aos princípios bíblicos, já começar a se organizar também, né? Em todas as áreas da nossa vida. Então, a partir das 19 horas estaremos iniciando a atividade aqui, sexta-feira já, com os jovens na frente, tá bom? Fique bem claro, os jovens estarão na frente dessa atividade. Toda a igreja está convidada a convidar outros também para estarmos aqui aprendendo do Senhor. O tema é um tema muito interessante, que é enraizados em Cristo, né? Enraizados em Cristo. Então, se é enraizado em Cristo, nós teremos muito aqui, muito de Escritura sendo apresentada, muito de Cristo através dos seus ensinamentos, muito do Espírito Santo que estaremos tratando daqui a pouco. Então será um ambiente assim que nós já estamos habituados aqui na IPVN, né? Onde as Escrituras terão ênfase sempre. Tá bom? Então dia 18 e dia 19, a mesma coisa que é no sábado, mesmo horário. Amém? O domingo próximo, o que nós temos domingo? Não, também, né? Domingo é o quê? Comemorado aí em
boa parte do mundo, não é em todo mundo, tá? Então é a Páscoa, a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, e a Páscoa, nós aprendemos ali que ela representa o que no cristianismo, a Páscoa? A Páscoa judaica, ela ficou representada em que no cristianismo? Foi a passagem do anjo da morte. O que eles faziam lá, o que os judeus fazem na Páscoa, toda a cultura, todo o rito, toda a tradição judaica na Páscoa, que é a pesa dele lá, nós não fazemos a mesma coisa aqui. Inclusive, acho que na Páscoa passada, Nazaré até fez uma representação de como é que funcionava, né? As coisas na cultura judaica, que logo nós fazemos aqui na Páscoa, nós não fazemos aqui. Representar outra coisa para nós, os cristãos. O que é? A ceia. É a ceia. A Páscoa é a ceia. A Páscoa que é representada pelo judaísmo, com aquela mesa, com ervas amargas, pão, né? Sem fermento, com cordeiro assado. Ela foi trazida para o cristianismo na figura da ceia, da Santa Ceia do Senhor. Então, é um momento propício para nós nos utilizarmos da ceia, né? Toda Páscoa, em todos os anos, nós nos utilizaremos dessa data para fazermos a ceia, que é o momento mais ímpar, né? No ano todinho, para nós celebrarmos a ceia, é na Páscoa, que é a maior representatividade dela mesma. Então, domingo teremos ceia aqui na igreja, tá bom? Vai ser bênção para todos aí, sim, no capricho, aquele capricho, aquela moral que nós damos a nós mesmos aí nas vestimentas, para estarmos a caráter aqui. Também, nós já passamos para os líderes aí, agora falando sobre a temática. Tinha alguma coisa aí mais? Não, né? Tem o quê? Venda? Domingo depois do culto? Domingo então. Domingo depois da ceia. Domingo depois do culto vai ter. É domingo, né? Verdade, domingo. Então pronto, domingo, depois do culto aqui de Páscoa e tal, teremos a venda aí das mulheres aí em prol de alguma atividade que elas vão fazer. Acho que é o Dia das Mães, está lá em cima lá, né? Em prol do Dia das Mães. Pronto, tá aí. Já está até dizendo que elas vão vender aqui, que é salpicão. Tá aí. Arroz, acho que foi o que venderam uma vez aí, né? Mesma coisa. Então vamos lá, vamos vir preparados para abençoar também aí a venda que as mulheres vão proporcionar. E nós estamos aqui no último mês da nossa temática, missão dos 70, foi passado. Inclusive, eu cometi uma gafe aqui, eu gostaria até de pedir desculpa aos irmãos aqui. Eu cometi uma gafe que é muito importante, que foi ela será uma das organizações que nós fizemos para os pátios, né, desse ano, para o ano de nove desse ano, porque toda missão cumprida, ela terá recompensa. Eu esqueci de passar para os irmãos aí. Então, a missão dos 70 dessa, toda a missão ela valerá 2.000 talentos para esse céu que cumprirem, tá bom? Então, foi só esse detalhezinho que eu havia esquecido. Eu acabei folheando o caderno, acabei esquecendo. Eu vi essa informação e não tinha passado, lembrei que não tinha passado. Então, a missão ainda não foi aplicada, ela ainda não foi cumprida. Eu orientei os líderes de célula lá, direitinho no grupo. Os líderes de célula, através daquela informação, eles vão levar até os membros da célula, né, para que haja uma mobilização, para que haja mais estímulo, para que nós possamos ainda no mês de abril cumprir essa missão aqui, tão abençoada, que é uma missão evangelística e uma missão social. A orientação foi para que nós fizéssemos as duas de uma vez, será bênção. De uma só vez nós cumpríssemos as duas missões, com todos os membros de célula participando, para que nós fizéssemos assim algo bem bonito para o Senhor, tá bom? Porque no mês de maio nós já vamos partir para uma outra temática,
E essa outra temática ela vai apresentar, vai proporcionar às células uma outra missão também. Tá bom? Então, os 2.000 talentos aí, é claro que os 2.000 talentos são só petiscos, né? Que a gente coloca ali. O importante mesmo é o resultado, né? Que outras pessoas irão obter. A gente sempre abençoa, tenta abençoar da melhor maneira possível. E aí as células estarão sendo alcançadas com 2.000 talentos no cumprimento das missões aí. Vamos lá, as células são divididas aqui, tá bom? Já estão todas organizadas em seus respectivos lugares, com todos os membros de célula presentes também. Eu queria louvar a Deus pela vida de cada membro de célula. Damião com a Betesda, Nazaré com a Frutifica Débora, o Tiago aqui representando a Freedom, e a Anice ali com a Luz do Mundo, né? Vamos aplaudir a Deus pela vida dos líderes de célula. Vamos aplaudir. Que Deus continue abençoando, dando forças, fortalecendo, o Espírito Santo conduzindo, afogueando o coração e fomentando os ministérios, né? Para que haja sempre desejo, haja sempre fome e sede de fazer algo para o Senhor. Sempre haja. Esse aqui é um pedido que eu clamo neste momento aqui a todos os líderes de célula, direcionando esse pedido ao Espírito Santo. Vamos lá. Sobre os talentos para hoje, quem lembra qual o livro? Primeira de Pedro, foi isso? Os irmãos, tem aí? Não tem problema, já estava aí já? Pronto, tá aí, inclusive foi feito aí, o que é isso aí? Para leitura, tá? Tranquilo, bacana, para ajudar vocês aí. Cronograma para ajudar. O que ocorre? A ideia de nós estarmos aqui nos PATs, participando com as células, dando através de leitura de livros aqui, mais profundidade nas Escrituras Sagradas, mais intimidade com ela, né? Fazer vocês terem mais desejo em ler ela. Esse aqui é um dos propósitos dos PATs também. E a gente sempre vai subindo o sarrafo. Vocês perceberam que a gente sobe muito o sarrafo, né? Então aquela ideia de fazer perguntas básicas, tipo, quantos capítulos tem a carta que Pedro escreveu? Quantos capítulos tem? Isso aí a gente já passou dessa série aí, né? Que já passou? Passamos ou não passamos? Eu penso que é para todo paixão ter isso em mente. Então essas perguntas que são assim de primeira, quinta, nós estamos saindo do ensino fundamental, no quesito das Escrituras Sagradas. Nós estamos partindo com muita força para o ensino médio. Amém? Isso aqui eu falo com muito orgulho aqui no PAT. Nós estamos saindo já, finalizando o ensino fundamental e partindo para o ensino médio. Então, a partir daí, vocês vão levar uma tarefa para casa. Não serão feitas perguntas aqui. Vocês vão levar uma tarefa para casa, que para casa as células vão se organizar, vão se mobilizar aí, né? E a tarefa para casa será, na carta que Paulo escreve, vocês vão precisar, escrevam aí, vocês vão precisar trazer, no próximo parte, vocês vão precisar trazer, no final eu vou explicar como é que vai funcionar, o contexto histórico desta carta, em que esta carta foi escrita, vocês precisam, então escrevam aí, contexto histórico. Vocês vão precisar pesquisar o contexto histórico no qual esta carta, que Pedro escreve, essa primeira carta, ela foi escrita. Que é isso, pastor? Quais eram as circunstâncias, as situações? Por quê? O que é que incentivou? O que é que estimulou Paulo, Pedro a escrever essa carta? Isso aí é claro que vocês vão ter, vai ter que fazer o quê? Tá. O ex-batista já mete logo o dedo lá. Não é assim, Batista. O ex-batista é assim, isso. Estudar antigamente era assim, né? Agora é assim, né? Vocês vão ter que encontrar também o público original. É isso. Significa isso. Pedro escreveu essa carta aí para um público. Não foi para mim não aqui, pastor, aqui na rua Grupina PVM.
A intenção original dele não foi para nós, não. Tinha um público que ele tinha em mente, ele tinha um público em mente. E nós vamos encontrar esse público. Quem é esse público original aí? Que Pedro escreve. Nós vamos precisar encontrar a data que essa carta foi escrita. Escrevam aí a data. Então, o contexto histórico, o público original, a data, e nós vamos fazer um esboço da carta. Vixe, vai ter que pregar, não é o esboço para pregar, não. O esboço nada mais é do que vocês vão fazer o quê? Vocês vão identificar como é que a carta começa, o que está no meio da carta, são 5 capítulos, né? O que está ali mais ou menos no meio da carta, o que ele escreve, qual o incentivo dele para quando ele chega no meio da carta e quando ele finaliza a carta. Isso aqui que é esboço da carta. Não é para vocês pregarem não, tá? É só vocês fazerem uma organização da carta. Então, fazer um esboço da carta de Pedro, de 1 de Pedro. Alguma dúvida? Lá vai agora, o que vocês precisam fazer? Pastor, tá fácil porque o Damião vai resolver isso aí para nós. Né? São no mínimo, só vai valer se tiver no mínimo, se trouxer no mínimo 3. Vão ter que ter 3 por célula. Todos esses que eu passei aqui, ó, contexto histórico, público original, data, pelo menos 3 membros. 3 membros, no mínimo, da célula tem que trazer. São 3 apresentações da célula. Essa resposta será por 3 pessoas diferentes. Ou seja, vai ter um papelzinho. A Nazaré vai trazer um, né? Eu penso que ela vai trazer o dela. Aí a pastora Maria tem que fazer a dela. E a Sabrina, vamos lá, a Sabrina fez. Eu estou dizendo que é no mínimo. Vocês ouviram dizer que é no mínimo? Pastor, é porque a minha célula, todos vão fazer. Eu estou falando que é no mínimo 3. Eu não estou falando que é só 3. Tem que ter no mínimo 3. Só deu para fazer 2, então. E cada conteúdo valerá para a célula 2.000 talentos. Ou seja, se os 3 chegarem aqui, estiverem até 2.000 talentos. Não é 2.000, pode ser até 2.000 talentos, tá bom? De acordo com o que você fez ali. Se é tudo bacaninha lá. Resolvi acrescentar foi algo que eu entendi, que eu vou colocar aqui também. Até 2.000, pode ser um pouco menos. Cada resultado desse estudo aqui que vocês trouxeram valerá isso aí, tá bom? Assim que a célula inteira fazendo, determinada quantidade, você consiga uma quantidade grande de talentos, né? Sair daqui milionário de talentos aqui na próxima terça-feira, no próximo empate. Alguém tem alguma dúvida sobre o que é para fazer? Vocês entenderam que é no mínimo 3? Não teve dúvida, nós vamos avançar. Isso aqui é para o pátio, para entregar no próximo pátio, tá? Na próxima terça-feira. E aí continue estudando o livro de 1 de Pedro, a carta que Pedro escreve lá. E porque vamos ter perguntas, né? no próximo pátio. Por enquanto vamos trabalhar assim. Bom? Tá aqui, ó. Aí, ó. Quem tiver dúvida já está aí. Exatamente assim. Contexto histórico, o público original, que foi destinado, né? Esboço da carta. O esboço da carta é como ela começa, o que ela fala no começo. Como é que ela está falando? Ela fala muito, pastor. Eu percebi que ela dá muita ênfase no começo. Tem um tom muito alto de exortação ali. Eu percebo que ele está exortando muito. Porque ele percebeu que teve
teve algum tipo de desvio comportamental ali e tal. Aí isso aí você vai fazendo. Quando chegou no meio da carta, pastor, eu percebi que ele deu uma aliviada. Aí ele já começou a fazer elogios. Eu estou dando só aqui um exemplo, tá? E no final, como é que ele finaliza? Ele finaliza bravo, ele finalizou bravo. Começou assim e terminou bravo. Mais ou menos assim, eu estou dizendo. Não é para colocar o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dando só um exemplo, tá bom? Isso aqui é o esboço da carta. A data, isso, está faltando a data. A data, são 4. A data que ela foi escrita. A apresentação vai ser especial no esboço, hein? Apresentação de quê? Muita apresentação é só fazer. Ninguém vai fazer, não vai falar nada. Vocês vão trazer e pegar para mim pronto. Não vai falar. Não tem pregação. Esboço, e a gente está na cabeça de esboço, pregação. Esboço é você organizar algo. Você organizou algo, você está fazendo esboço com ele. Você fala nada às vezes, você só fez um esboço. Mais alguma dúvida? Eu tinha uma dúvida muito importante aqui e você não tinha falado. Tinha gente achando que tinha que pregar aqui, tinha que falar alguma coisa. Mais alguma dúvida? Não? Então vamos. Vamos caminhar então. Sobre a missão dos 70 aí, nos organizarmos aí, eu penso que nós vamos fazer algo muito lindo para o Senhor. Vamos lá, vamos começar aqui? Coloca aí, Jean. Eu penso que todos vocês já devam ter algum tipo de familiaridade com essa... Não com o termo, né? Não com o termo, mas com o que vai ser estudado. O termo é pneumatologia. Quem está ouvindo pela primeira vez esse termo aí? Pneumatologia. Pneuma vem do... Como é que é? Eu percebi que ele teve um tom irônico, mas tem algo de correto na colocação dele. Também. Você vai já entender o porquê. Pneuma é o termo que em grego está ligado a vento, ou a espírito também. Esse termo no Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico, ele tem o significado de ruach também, né? Ruach significa a mesma coisa, vento e espírito também. Mas no Novo Testamento, que vem do grego, né? Pneu, que é vento ou espírito. E exatamente por isso que é chamado de pneu. O que tem dentro do pneu? E quando está com pneumonia, com a suspeita, isso, algum tipo de infiltração, um tipo de ar também, né? A água não está legal lá. Então, está ligado também a isso, tá? Pneuma. Tudo isso vem do grego, essas definições aí que o Álvaro citou aí. Então, aqui ela até colocou aqui, né? Pneuma está aí o significado do espírito, sopro, o vento. E logia, né? Tudo que termina em logia está ligado a estudo. Então, é exatamente isso o significado de pneumatologia. Nós vamos encontrar um texto aqui. Existiriam muitos outros para nós nos utilizarmos dele para falar sobre o Espírito Santo. Mas eu gostei muito desse aqui. Eu escolhi ele por achar um texto assim muito forte, relacionado ao Espírito Santo. Nós vamos já entrar na introdução. Nós vamos fazer uma introdução hoje. Atos capítulo 13. Esse texto aqui é um texto muito forte que fala sobre o Espírito Santo. No versículo 12, coloca aí, gente. Coloca sempre a corrigida, isso aí mesmo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:
Essa fala aí é do Espírito Santo. E ele fala como quem tem muita autoridade, toda autoridade. Ele diz: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Essa aqui é a fala do Espírito Santo. Tá? A partir daí nós vamos dar continuidade. Só um texto. Nós precisaremos de um texto para embasar o que nós vamos falar aqui. E eu escolhi esse porque eu gosto muito desse texto relacionado ao Espírito Santo. Existem muitos outros, no Antigo e no Novo Testamento. Então dentro desse estudo, nós vamos falar sobre verdades bíblicas a respeito do Espírito Santo. Pneumatologia é a parte da teologia que trata sobre verdades bíblicas acerca do Espírito Santo. Isso é coisa que o senhor está repetindo isso aí de maneira pausada. Porque, infelizmente, muito do que nós sabemos está muito distante das Escrituras, está mais ligado a experiências próprias. Nós aprendemos muitas coisas que foi colocado na conta do Espírito Santo, que está ligado a experiências próprias. Então, essa polarização sobre o Espírito Santo acabou trazendo muita confusão. Muita confusão. A primeira coisa que nós precisamos aprender nessa parte introdutória aqui: o Espírito Santo, ele é um ser que é citado desde o princípio da criação. É isso que aparece lá, Gênesis 1 já, os primeiros versículos. Que o Espírito, o que está escrito lá? O que é que vocês entendem quando vocês ouvem esse versículo aí? Primeira coisa que vem na mente? Primeira coisa que vem na tua mente, Toniliana, quando você ouve: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tá? Vem na mente que é alguém que tem poder, um ser pairando sobre as águas. O que você imagina? Que deve ser isso? Odilon? Se fosse uma nuvem. Uma nuvem se movimentando. Pastora Maria, o que o senhor acha sobre essa passagem? O próprio Deus se movimentando ali. Por quê? Por que eu resolvi fazer essa pergunta? Porque partindo desse princípio aí, de que as Escrituras elas citam o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, diferente até de Jesus, porque Jesus é citado no Antigo Testamento, mas ele é citado de maneira muito esporádica. Os profetas, os salmos, citam ele muitas das vezes ligado a simbologias. Ele está lá, Jesus está lá, né? Em profecias com simbologias ligadas a ele, ligadas a Cristo. Tudo isso nós aprendemos por quê? Porque essas sombras elas vieram à tona quando ele veio. Mas sobre o Espírito Santo não. Ela é muito clara. As Escrituras elas são muito claras quando falam sobre o Espírito Santo. Em Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, diretamente elas ligam o Espírito Santo a Deus. E nós acabamos não tendo assim uma obra no começo do primeiro século. Isso até nos faltou, né? Nos faltou uma obra assim recheada, um estudo mais exegético, né, sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque esse não era um assunto que trazia dúvida para a época da igreja do primeiro século. Não era, pelo contrário, o ser mais atuante no começo da igreja
no primeiro século foi o Espírito Santo. Os estudos, o maior número compilados, com maior ênfase acadêmica, foi sobre Jesus, por conta do que as pessoas estavam entendendo naquela época, de que Jesus não era um ser divino, de que ele era só um divino em partes, ou de que ele havia se tornado divino no começo, quando Deus cria ele lá e tal. Então, os pais da igreja tiveram que trabalhar muito para derrubar esses argumentos. O Espírito Santo não teve tanta ênfase no quesito de ser defendido. Por isso nós não tivemos tantas obras assim, robustas sobre ele. Mas isso não quer dizer que ele não tenha a importância, o tamanho devido. Nós começamos falando aqui sobre a polarização. E quem é que dá polarização sobre o Espírito Santo? Quem é que faz mais polarização sobre o Espírito Santo? É a própria igreja. Nós acabamos criando os nossos próprios Espíritos Santos. Tem vários Espíritos Santos aí, tudo com E e S minúsculo. Cada igreja tem o seu Espírito Santo. E aí, dentro de cada dessas igrejas, eu estou falando em polarização. Perceba o tamanho do problema que nós nos metemos relacionado à pessoa do Espírito Santo. Cada igreja tem o seu Espírito Santo. Vou repetir de novo. Tem que trocar aqui. Com E e com S minúsculo. E o que é pior, cada crente dessas igrejas tem seus Espíritos Santos particulares também. Cada um tem a maneira que pensa sobre esse Espírito Santo que elas têm para si. E esse primeiro momento nosso aqui, que é de introdução, nós precisamos ficar bem atentos, porque nós acabamos também nos alimentando deste pasto. Quer ver uma coisa? Eu vou perguntar aqui para 5 pessoas uma definição bíblica e pessoal sobre o Espírito Santo. Começar pelo Tiago. Tiago, uma definição sobre o Espírito Santo. Bíblica e pessoal também. Definição do Espírito Santo é o que nós temos em Atos 2, né? É o cumprimento da promessa de Joel, né? De Joel capítulo 3. Pedro apresenta então o que é o cumprimento da promessa. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa. Biblicamente é o cumprimento da promessa de Joel. Sim. E pessoal? Pessoal, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele foi nos enviado para estar conosco na hora das dificuldades, nas horas das alegrias, das tristezas, das doenças. É Ele que nos guia, que nos guarda, que nos dá a direção. Ele que nos traz para a igreja. Ele que nos dá vontade de orar. Ele que nos dá vontade de enfrentar a cada dia. É o Espírito Santo, nosso amigo. Pronto, amigo, foi o termo que você definiu. É seu amigo. Heloísa, Espírito Santo. Definição bíblica sobre o Espírito Santo. Heloísa. Aí depois você vai já falar também. Bíblica, não tem? E pessoal?
um protetor. Nazaré, uma definição bíblica e pessoal sobre o Espírito Santo. Espírito Santo bíblico. A palavra de Deus fala que ele lidera as nossas orações ao Senhor. Ele liberta, né? Nossas orações ao Senhor. E o pessoal, o Espírito Santo é uma pessoa. Então ele tem vontades, ele tem o Espírito Santo. Ele. O que mais eu posso dizer? Fora vontades. Não, ele é sério, ele é sério. O meu Espírito Santo, ele quer ter aproximação com Deus, que é uma coisa pessoal, porque o Espírito Santo ele tem vontade. O Espírito Santo é uma pessoa. Né? Deus, então, ele tem vontade. É uma qualidade pessoal dele. Vontade. O Espírito Santo. Ele tem vontade. Pronto. Definiu também como alguém que sempre tem a iniciativa, né? Ele sempre tem iniciativa. Luciano, tem algum termo, alguma definição bíblica sobre o Espírito Santo e pessoal? Bíblica. Sobre o Espírito Santo. Ele é o nosso melhor amigo, nosso intercessor, nosso consolador. Consolador. Pessoal. Pessoal, eu tenho vários. Tipo, Só um. cura. Cura. Pronto, pode ser. E o último? Neuza. A definição bíblica aí sobre o Espírito Santo. É aquele que nos fortalece. Então pronto. Então, todos os que participaram aqui foram muito cuidadosos. Tiveram tempo para analisar. Alguns conseguiram se lembrar de maneira repentina de passagens na qual o Espírito Santo estava associado ao Espírito Santo e foram perfeitamente corretas as suas colocações. E quando foram falar sobre questões pessoais, ligaram também aquilo que as Escrituras falam que ele faz. Então, sobre ser amigo, sobre ser o consolador, aquele que tem a iniciativa, sempre parte dele a iniciativa. Tudo isso são verdades bíblicas. Então, quando nós tratamos sobre este assunto, que é muito importante, muito sério, e que não tem sido levado tão sério assim em muitas igrejas, nós aprendemos que todas as vezes que formos falar sobre esse assunto, que nós acabamos tentando falar sobre ele, sobre aquilo que está muito ligado somente às nossas experiências pessoais, deixando de lado as Escrituras Sagradas, aquilo que de fato as Escrituras falam, nós acabamos passando a mensagem de um outro ser, que não este santo, que não este Deus que estamos falando agora. Então, o cuidado teológico é muito importante. Tudo isso que vocês acabaram de dizer foi dentro de um escopo teológico. O que é isso? O que as Escrituras afirmam, as verdades que elas dizem. Quando ela fala que Jesus diz assim, eu vou, mas vai ficar aqui um consolador. Esse consolador aí, esse termo consolador em grego é paráclitos. Paráclitos em grego é como se fosse assim um termo que eu gosto mais para a definição desse termo aí, paráclitos, é um treinador. É alguém que pega uma outra pessoa, alguém que é experiente em determinada modalidade, em determinado esporte, trazendo um termo para o pensamento da época. E ele pega alguém inexperiente. E aquela pessoa treinada, experiente,
versada, ela vai treinar aquele outro. Vai passar as experiências. Vai ter tempo próximo, vai investir, vai ter paciência. Até que aquela pessoa, aquele aluno, está no nível que ele quer que ele esteja. Então, uma das definições para paráclitos em grego é essa, é treinador. Também uma das definições é advogado. Aquele que advoga, paráclitos também está ligado ao advogado. E foi exatamente uma das principais funções. Foi falado aqui sobre ele interceder por nós, quando nós não sabemos que caminho tomar, para um dia ele faz isso. Ele toma as nossas dores, nos nossos momentos de fraqueza. Isso é advogar. Ele está advogando, ele está sendo consolador, ele está colocando de fato em prática o que Jesus falou sobre ele. Tem algo aqui muito importante para nós, para que nós saímos daqui dessa introdução com a cabeça voltada para o que as Escrituras falam sobre o Espírito Santo. Coloca para a gente aí primeiro, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus mais uma vez vai apontar para o Espírito Santo e vai falar uma verdade aqui que nós precisamos entendê-la. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Ele está falando aqui, ele está passando aqueles aconselhamentos para que os discípulos permanecessem lá, não saíssem de lá não. Vocês conhecem essa passagem. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Vírgula. Eles vão ser revestidos do Espírito Santo. Poder não é algo que, como alguns dizem, nós vamos entrar em um tema mais na frente sobre quem não é o Espírito Santo. E nós vamos aprender de que ele não é uma força ativa, como algumas seitas dizem por aí. Então, a ideia dessa força ativa é de que ele é uma força que fica só mandando energia. Fica com um pensamento positivo aqui por alguém, e alguém acaba sendo afetado por aquele pensamento positivo daquela criatura, daquela entidade que não é o Espírito Santo, dentro da ideia destas seitas aí. E é assim que funciona, e não é assim que o texto fala. Ele está dizendo que nós iremos ser revestidos do Espírito Santo, que há de vir sobre. Ele está ratificando o que eu estou falando. Esse poder ele vai vir sobre, está conosco. E só a partir daí, ele está dizendo: olha, não vão, porque se vocês forem agora, vocês não vão conseguir fazer, vocês não vão conseguir cumprir o propósito dos quais vocês precisam fazer. Não vão agora não, esperem, porque vai vir o Espírito Santo, não é isso que ele está dizendo? Vai vir sobre vocês, ele vai estar com vocês, e a partir daí vocês vão ser minhas testemunhas. O Espírito Santo, ele é a maior autenticidade de que nós, de fato, somos de Cristo. Inclusive a Escritura diz, né? Ninguém pode dizer Senhor se não vier do Espírito Santo. Como ela fala em Efésios, ele é o selo, ele quem nos sela, e ele é em Romanos o penhor, o Espírito Santo. Ele provoca tudo isso em nós os crentes. O Espírito Santo, por isso que em Atos é citado diversas vezes no Espírito Santo, porque o maior propósito do Espírito Santo é dar ênfase à obra de Cristo. Ele nos torna cada vez mais aptos, ele a cada dia vai aperfeiçoando em nós as suas obras, para que nós venhamos a dar mais crédito para o que Cristo fez. É assim que é o trabalho. Nós vamos ter um período para falar somente sobre Trindade. Nós não vamos usar sobre Trindade agora, porque talvez dê um nó na nossa cabeça. Mas nessa distribuição coordenada e nivelada da Trindade, o Espírito Santo ele cumpre esse propósito. Ele é como se fosse um holofote mostrando Cristo o tempo todo em nós. O propósito dele.
o que nos foi passado, o que muitas vezes nos foi ensinado sobre o que ele, somente o que eu penso sobre ele, porque é assim que eu vejo, não é a maneira que nós devemos aplicar biblicamente. Não é. Ele vem para participar, ele participa de todas as nossas aflições. As nossas fraquezas dizem muito de quem somos. As nossas fraquezas, elas dizem muito quem somos. Paulo cita isso. Paulo se diz que ele tinha momentos que ele estava extremamente fraco. E aí então o Senhor o torna forte. Ele vem exatamente para que nós tenhamos esse entendimento, né? De que nas nossas fraquezas ele sempre estará nos acompanhando. Ele, o selo, ele nos sela, ele confirma em nosso espírito de que nós pertencemos a Deus. O Espírito Santo faz isso. Ele vem confirmando no nosso espírito, o espírito dos crentes, o espírito dos salvos, de que eles pertencem a Deus. Esse trabalho é dele. As Escrituras, elas nos norteiam com relação ao trabalho que o Espírito Santo fez no início da igreja. O livro de Atos está citando ele desde o início, o seu trabalho, a descida dele lá, a organização, tudo que os apóstolos, os discípulos, os homens e as mulheres fizeram naquele tempo foi com o aval dele. Os apóstolos só faziam o que ele, inclusive nós lemos um texto aqui no começo, em Atos 13, em que ele está autorizando algo. Está buscando os meios corretos, os meios dos quais ele havia estipulado já, né? Procurando os líderes, para passar informação para os líderes, para dizer para eles como é que eles iriam fazer com os que lá estavam também participando. No caso estavam Paulo e Barnabé, que não tinham o mesmo nível de liderança ainda dos demais presbíteros que lá estavam, dos mestres que lá estavam, né? Mas eles haviam sido separados para uma obra específica do próprio Espírito Santo. Essa obra que nós fazemos aqui, ela é de quem? É de Jesus ou é do Espírito Santo? Vocês acham? Nós estamos realizando uma obra aqui de Jesus ou do Espírito Santo. Aí cai na Trindade, né? E aí, como é que faz? Porque eu só adoro, pastor, a Deus nas minhas orações, eu faço súplicas e adorações a Deus. Cito o nome de Jesus, volta e meia ali, mas o Espírito Santo. Como é que ele fica, será, pastor? Se ele fica muito entristecido, ele fica muito chateado. Perfeito, vamos aprender a vida da pastora. Porque foi algo que o Senhor Jesus deixou aqui. Ele tomou para si essa responsabilidade. Ele nos capacita para nós acertarmos essa. Nós só acertamos a obra de Jesus se formos direcionados pelo Espírito Santo. A igreja só acerta se for direcionada. Pode falar. Como que a gente identifica esse termo assim de ser revestido de poder do Espírito Santo no Antigo Testamento? Que a palavra, quando os profetas iam fazer algumas ações, né, a palavra fala que veio ao profeta fulano de tal a palavra de Deus, veio Elias, e o Senhor falou com Eliseu, e assim por diante. Mas não aparecem esses termos. E através do Espírito Santo, assim, especificamente que eu diretamente não me recordo. Assim, então como é que a gente entende o Espírito Santo agindo naquele momento ali? Porque a palavra atribui ao Senhor, e o Senhor o enviou, e o Senhor disse a ele. Mas em que momento ali é o Espírito Santo agindo? Seria na hora dos milagres apenas?
Perfeito. Existem alguns termos que são utilizados no Novo Testamento e são direcionados ao Espírito Santo que alguns não têm no Antigo ou são pouquíssimos usados no Antigo Testamento. Termos, né? Tipo a questão do enchimento. Nós vamos entrar em um tema também aqui relacionado ao Espírito Santo. Vamos falar sobre essa questão do enchimento. O que é alguém ser cheio do Espírito Santo? O que significa isso? Né? Nós gostamos muito de falar. Por que gostamos de falar? Porque as Escrituras falam sobre ele, né? E porque somos pentecostais também, então gostamos de falar sobre essas coisas. Olha, inclusive, coloca lá no nossa arte do começo lá, Jamba, coloca lá. Olha só, o que fizeram aqui? Sobre pneumatologia, qual foi a figura que usaram aqui? Por que usaram? Porque somos pentecostais, nós gostamos dessas coisas. Isso é coisa de batista, hein? Esse negócio de peixe é coisa de batista, o Bruno tá vendo. Esses termos aí que são bíblicos, não tem problema nenhum, só que nós temos que colocá-los da maneira correta, da maneira que a Bíblia coloca. Sobre o enchimento, sobre o momento em que de fato é uma ação do Espírito Santo, de acordo com o que as Escrituras estão dizendo. Exatamente. Ali é o enchimento. De sabedoria, ele atribui, né? Ele fala sabedoria. Exatamente. Não é igual ao batismo no Espírito Santo, receber de poder do Espírito Santo igual a outros dois. São coisas diferentes? São atuações, ações do Espírito Santo, né? Através desse termo enchimento, que muitas vezes é utilizado por determinados escritores com um propósito, quando se fala em encher. A gente vai chegar lá, quando for falar. Fulano foi cheio do Espírito Santo. E depois, o contexto está dizendo por quê. Nós acabamos de ler aqui em Atos 1:8. Eles seriam revestidos do Espírito Santo, receberiam o poder do Espírito Santo. E não acaba o texto ali não, ele continua, né? O texto continua. Para quê? Qual o propósito? Qual o propósito desse recebimento de poder do Espírito Santo? De acordo com o texto lá de Atos 1:8. Sem testemunho. Pronto. Então sempre o contexto vai dizer, a Bíblia ela é esclarecedora. Inclusive o texto Isaías cita, né? Eu esqueci o capítulo de Isaías, mas Jesus inclusive repete esse texto quando está lendo lá na sinagoga, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele dizendo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Por que o Espírito estava sobre ele? Existe consequência, existe uma ação prática. Esse encher do Espírito, essa ação do Espírito, não está ligado às nossas emoções, mas está muito distante, nunca esteve. As Escrituras nunca citaram um versículo onde a ação do Espírito estava ligada às emoções, alguém ficar emocionalmente extasiado. Tiveram sempre uma ação prática. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar aos mansos, para pôr em liberdade. Então tem sempre uma ação. Sempre que o Espírito age na vida de um crente, é porque tem um propósito. Nós acabamos trazendo para um lado da esquisitice. Como é que nós identificamos alguém que tem muito do Espírito Santo na vida dele? Nas igrejas mais extremas pentecostais, nas igrejas pentecostais mais extremas, como é que nós identificamos? Quem pode dizer? É língua. É línguas. Não. É batismo, não falou que ele é batismo. Estou falando de esquisitice, cara. Esqueci. Pronto, tá aí, o Antônio matou, xará. Você tem que ter o teu comportamento tem que ser o mais estranho possível.
Por isso que tudo aquilo que era feito, que assim, no meio pentecostal era até comum, não tinha problema nenhum, né? Algumas pessoas, por exemplo, pular, num momento ali de êxtase, né? Não tem problema algum. Não tem problema algum. Eu não vejo problema algum, porque Davi, ele não tinha o costume de dançar. Ele não dançava costumeiramente. Ele resolveu extravasar ali, e tinha algo do espírito dele. E ele dançou ali, inclusive a sua esposa achou aquilo esquisito, né? Achou aquilo estranho. Então existem comportamentos que são toleráveis e aceitáveis. Não pode beirar a esquisitice, a loucura. A loucura mesmo não é loucura de Cristo, não, é loucura de manicômio mesmo, loucura de Eduardo Ribeiro. Vocês estão entendendo, né? De pessoas tomarem atitudes aí que são totalmente distorcidas com a realidade bíblica, totalmente distorcida com aquilo que o Espírito Santo faz, e fazer o contrário, atribuir aquilo ao Espírito Santo. Quando uma pessoa faz isso, qual o recado que ela está mandando? Ela está dizendo: não me condene, não fale nada contra o que eu estou fazendo. Por quê? Porque senão você vai estar falando contra o Espírito Santo que está aí. É aí que cada um tem o seu Espírito Santo. Aquele Espírito Santo é o dele, é o dela. Fala aí. Mas tudo esse que Davi lançou aí de Mical, podendo ir a A blasfêmia contra o Espírito Santo, existem pontos aí que já foram debatidos ao longo dos anos, né? Existe uma que aqui eu defendo um ponto, eu não tenho isso como verdade absoluta, porque de fato eu vou concordar de que é um texto assim difícil de você dar um veredito, mas pelo que eu lendo lá o texto, eu consigo chegar à conclusão de que hoje é impossível, dentro dessa conclusão que eu tenho, é impossível blasfemar contra o Espírito Santo, se você ler o texto, porque Jesus estava lá realizando um milagre, estava realizando milagres. No contexto da conversa, eu esqueci o capítulo desse, os fariseus chegam e atribuem os milagres que Jesus estava realizando a Beelzebul, e dentro dessa acusação é que ele cita essa frase. Então chega a essa conclusão de que eles estavam vendo Cristo realizar milagres, eles sabiam que Cristo era vindo de Deus, porque Nicodemos afirma isso, os fariseus sabiam disso, isso era comentado no Sinédrio, né? Lucas 11. Isso aí mesmo. E eles, mesmo fazendo isso, eles atribuíram a Beelzebul. E a minha conclusão isso aqui, dentro desse contexto que eu confesso que ele não é fácil, vou repetir de novo, tá bom? Eu digo que é impossível porque Cristo não está mais aqui. E para eles sabiam que Cristo era o Messias, eles sabiam. E eles atribuíram os milagres a Beelzebul, mesmo sabendo disso. Então eles fizeram algo ali que foi extremamente grave. Esse aqui é o ponto que eu defendo. Existem outros pontos de vista. Esse texto aqui, ele abre esse leque aqui, porque ele tem essa dificuldade. Existem outros textos que são muito claros. E aí não tem ponto de vista de A ou de B, não. Tem o que as Escrituras dizem. Tá? E sobre esse ponto aí, relacionado ao pecado imperdoável, né, que o Cristo cita, eu acredito, eu parto por esse ponto de vista aí. Pode falar. Pessoa jurar dentro do grupo dele, que o juramento dele não for verdade, Não. Aí ele cai no pecado dos 10 mandamentos, né? Que é não
não falar o nome de Deus em vão. Isso é um pecado, está em pecado. Não chega a ser blasfêmia. Não é blasfêmia. Blasfêmia é só nesse ponto aqui, tá bom? Por exemplo, hoje existem aí vários tipos de línguas estranhíssimas, né? E as pessoas acabam imitando, porque essas pessoas levam as outras a imitar. Elas acabam influenciando as pessoas a tomar essas atitudes aí, né? De simplesmente fazer descaso com aquele movimento. Aí antigamente era citado de que isso aí é que era o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, era imitar as línguas estranhíssimas, né? Repetir o que a outra pessoa fala lá, segundo aquela pessoa, ela era falando em línguas estranhas. E não é também, tá bom? Não, esse pecado imperdoável ele é gravíssimo, gravíssimo. Amém? Mais alguma pergunta? Vamos caminhar aqui então. Nós aprendemos então sobre o Consolador que foi deixado, ele sendo o nosso treinador, ele atuando em nós para que nós melhor enxerguemos as obras de Cristo, como a pastora Maria bem citou lá, as obras de Cristo que aqui estão elas já estão prontas, ele deixou tudo pronto. Jesus disse: está consumado, está tudo pronto. Nós temos dificuldades de entendê-las, de compreendê-las e de vê-las. O Espírito Santo ele faz esse trabalho em nós, de trazer melhor compreensão, melhor entendimento sobre as coisas de Deus. Ele nos dá luz sobre as Escrituras, sobre o que é falado sobre Cristo, né? Esse véu que é colocado sobre os olhos, nós aprendemos aqui dos judeus, para que eles não consigam enxergar, eles não veem o Cristo, o Messias, é porque o Espírito Santo não atua. O Espírito Santo não atua. Quando eles leem, isso fica muito claro para nós, né? Fica claro como a luz de um sol irradiante ao meio-dia. Nós lemos textos aqui no Antigo Testamento e nós vemos eles cumpridos no Novo Testamento. Os judeus não conseguem ver isso. Eles não veem. Eles não veem Cristo. Porque precisa de uma ação do Espírito Santo. Ele de fato nos ensina, como esse treinador, nos ensina como um homem maduro, um homem experimentado, segurando nas mãos de uma criança que não sabe de absolutamente nada da vida, e ele vai passar essas instruções com paciência, com cuidado e da maneira correta. Somente ele faz isso. Quando ele está segurando em nossas mãos, e nós não surge em nós esses desejos, por isso que no momento nós não estamos tão bem, né? Com aquela mesma força, com aquela mesma gana espiritual que tínhamos em outros momentos. E aí, isso aqui, se nós vamos colocar na ponta do lápis, já passamos por vários momentos, várias baixas, né? Vários momentos difíceis assim. E como é que vencemos? Pastor, foi um curso que eu fiz. Eu vi na internet um curso e eu resolvi fazer esse curso na internet e eu fiquei bem espiritualmente de novo. Não foi um benzimento que eu fiz, um benzimento que eu vi na televisão, né? Eu coloquei todos os preparos ali que a pessoa mandou, me benzi, tomei um banho de sal grosso e acabou todo aquele mal-estar que eu tinha espiritual, me tornei de novo um espírito dentro de mim se tornou vivificante. Não. Todos nós sabemos como é que isso aconteceu. Como é que nós continuamos de pé? Por que nós continuamos de pé? Foi pela força do nosso braço? Quem foi? O Espírito Santo. Ele teve paciência, né? Ele nos convenceu de que nós precisamos vamos retornar para cá de novo. Mas é difícil, eu não quero. Do jeito dele, de acordo com cada pessoa, com o temperamento, com o comportamento de cada pessoa, ele conversa, ele se organiza
e ele torna essa pessoa forte de novo. Pronto, mais uma definição boa. Ele é, de fato, ele é a personificação da misericórdia de Deus sobre a nossa vida também, o Espírito Santo. Tudo. Então, por que a importância de trazer esse Espírito? Porque senão a gente acaba tendo o Espírito Santo como uma entidade particular nossa, de estimação. E nós nunca daremos a Ele, nós nunca entregaremos a Ele. Pastor, é preciso saber dessas coisas para Ele cuidar de mim, para Ele ter misericórdia de mim. Eu preciso saber disso? Precisa ou não precisa, dona Nazaré? A senhora precisa dessas informações para o Espírito Santo atuar na sua vida, ter misericórdia da senhora, lhe guardar do mal, lhe proteger, ser o seu amigo. A senhora precisa receber esses conteúdos aqui? Se não receber, não tem nada disso. A senhora acha que tem ou a senhora acha que não tem? A Sabrina acha? O que você acha, Sabrina? Se você não souber desses conteúdos aqui, o Espírito Santo não vai dar mínimo para você. Tem que saber. E se não souber, ele age na sua vida ou não? Age também. Pronto, a resposta é sim, ele age. Então, pastor, não entendi foi nada. Você fez um paradoxo, né? Se eu não preciso saber, ele age. Isso aqui não está ligado a ele. Não está ligado ao que ele vai fazer. O que ele vai fazer, ele faz. Ele diz que mesmo se nós permanecermos o quê? Infiéis, ele não muda. Não tem sombra de dúvida dele. Tem a ver com conosco. Nós é que precisamos aprender. As Escrituras foram deixadas, não foi para o Espírito Santo, não. Foi para nós. Fala, irmão. Exatamente. A falta de informação, a falta de entendimento, né? Inclusive é um texto bíblico lá em Oséias, né? Ou perecer por falta de entendimento. Entendimento sobre o quê? Sobre guerra. O povo lá de Israel, ele faltou por falta de entendimento sobre guerra. Foi sobre guerra, Elisângela? Foi falta de conhecimento sobre guerra que o povo de Israel pereceu, segundo Oséias lá? Oséias diz assim, ó, o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento que é citado lá é uma falta de conhecimento na batalha, na agricultura. E essa realidade, essa fala que foi dita lá para os hebreus, ela é mais de maneira urgente, está na sala de UTI. As igrejas estão na sala de UTI relacionado a essa busca de conhecimento por Deus, a esse retorno às Escrituras. Então, quando nós trazemos assunto como esse aqui, e é feita essa pergunta, e pode surgir a dúvida, mas pastor, então eu não preciso saber dessas coisas. O Espírito Santo vai continuar me amando, vai continuar cuidando de mim, vai continuar sendo o ser, o penhor da minha vida. Não preciso. Nós estamos dizendo aqui que a igreja, as igrejas, no plural, estão na sala de UTI. Então, por não ter conhecimento sobre o Espírito Santo, por fazer tudo de acordo com o que cada um pensa, com o que vem na telha de cada um, com suas intuições, sobre o que elas pensam ser o Espírito Santo, sobre o que elas acham que é o Espírito Santo. O Espírito Santo fez isso aqui na minha vida, então eu penso que ele trabalha assim, porque ele trabalha assim comigo, então ele tem que trabalhar assim com todos, e passam essas experiências, vão passando adiante, e as Escrituras ficando longe, e esse conhecimento ficando distante, né? Distante do coração do homem.
Quando nós aprendemos mais sobre o Espírito Santo, o que causa em nós? Quando você aprende mais algo sobre alguém, o que causa em você? Intimidade. Pronto. Pode falar. Isso. Também. Correto. Então, o propósito, o maior propósito de você aprender sobre as Escrituras Sagradas é que você vai se tornar íntimo. Uma coisa é o Senhor guardar, como Ele guardou os hebreus no deserto, por 40 anos. Ele guardou. Não deixou um morrer de fome. Não teve uma alma no deserto que morreu de frio. Não teve ninguém que ficou sem roupa. Ele guardou todos. Mas quantos entraram na terra prometida? Pouquíssimo. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Então o fato do Senhor ter todo esse cuidado, é porque Ele disse que o sol nasce para o justo e para o injusto, Ele faz cair água, então ele vai continuar com essa coisa. A igreja, principalmente a igreja, partir por um caminho de se aproximar, entender e aplicar, colocar em prática aquilo que aprendeu, é outra coisa totalmente diferente. Principalmente de acordo com aquilo que ela pede, a própria Escritura pede. Como é que ela pede para o Senhor ser adorado? É da maneira que são adorados os deuses pagãos aí? Alguém que é convertido vindo do hinduísmo, vindo do budismo, essa pessoa vai apenas dar continuidade. Na mente dela ela está agora adorando um outro Deus, um outro ser, não sendo mais Buda, não sendo mais os deuses pagãos. Agora ela vai dar continuidade à adoração que ela fazia, só que na mente dela, tudo que ela fizer, todo o ritual que ela fizer, não vai ser mais direcionado àqueles deuses pagãos, vai ser direcionado ao Deus que ela conheceu. É assim que funciona? É assim? Não. Ele tem um modus operandi que ele é adorado. Como é que é, pastor? Tem que ler as Escrituras. Ele diz como é que é essa adoração. Não é da maneira que eu penso, que foi ensinado por terceiros, foi passado de fulano para ciclano. Intuitivamente, eu acredito que deva ser assim. O evangelho da intuição, ele não existe. O entendimento sobre Deus da intuição não tem espaço. É dentro dessas ideias aí, intuitivas, que existem essas loucuras aí nas igrejas. De não pregar, e o nome que é mais... chuta aí, qual é o nome que é mais citado aí, da Trindade? O nome que é mais citado nessas ideias, nessas pocilgas aí. O nome que é mais citado da Trindade, do Espírito Santo, é o mais citado. É o nome mais citado do Espírito Santo. Tudo é direcionado pelo Espírito Santo na cabeça deles. Tudo é feito de acordo com o comando do Espírito Santo na cabeça deles, né? O que eles falam, e eles acham que eles estão blindados ali. Não me venha falar nada aqui, porque eu estou debaixo desta autoridade aqui. Eu não tenho. São loucos. São loucos, né? Naquele grande dia muitos dirão, mas Senhor, o teu nome, né? Uma coisa é usar o nome dele, usar o nome deles, esses que vão estar lá,
partindo para a perdição, usam muito, né? Hoje está um nível de heresia mesmo, heresia braba. Está muito alto. Tudo por falta de conhecimento. Conhecimento são os primordiais. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Esse assunto aqui, para alguns crentes, mas pastor, tem um ano já de caminhada de fé. Ou então, pastor, já ouvi muito falar sobre esse. O que é que você conhece? Não, eu sei que quando ele vem em mim, eu fico arrepiado. Esse é o momento que eu mais gosto, pastor. Eu sei que ele veio em mim, quando eu fico arrepiado. Vou dizer algo para você. Não é ele. Não é ele. Eu vou frustrar as tuas emoções aqui. Se o momento principal que ele está vindo em você é o momento em que você fica arrepiado, eu quero dizer que está bem longe de ser ele. Nós vamos aprender aqui no próximo passo o que é que ele faz na vida de alguém que ele está morando. Fique de pé. Ainda vamos descobrir que não é arrepio, né? E nem comportamento de manicômio. Amém? Vamos lá na força do Senhor. No direcionamento do Espírito Santo, vamos continuar na fé, firmes, louvando sempre o nome dele, dando graças à obra que Cristo fez por cada um de nós, tá? Vamos estar ofertando. Na sequência nós iremos para os nossos bares e trazer o relatório, tá? Relatório não, o que é? Não passei, nem lembro mais. Isso, vocês trazem o conteúdo lá que eu passei para vocês. Trazer o conteúdo lá, tá bom? No próximo passo, no mínimo 3. Vamos lá, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom. Deus querido e santo, perfeito, maravilhoso, justo e digno de toda a honra e toda a glória. Nós te damos graças, Senhor Deus, por este momento. Estivemos aqui juntos, como igreja, como ajuntamento dos teus santos, para juntos também aprendermos sobre o Senhor, sobre o que as tuas escrituras falam sobre ti. Que o Senhor venha continuar, Deus amado, trazendo entendimento ao nosso coração, trazendo desejo, Senhor, ardor, que de fato haja um fogo ardente dentro de nós, que nos leve sempre para próximo de ti, que nos leve sempre para o entendimento e o aprimoramento nas tuas escrituras. Obrigado, Espírito Santo, por quem tu és, pelas tuas manifestações, pelos teus direcionamentos, por nos aperfeiçoar, por estar sempre nos aproximando de ti, ó Cristo, e nos levando para o caminho da salvação. Nos leva para os nossos lares, debaixo da tua paz, nos protege, nos dá um restante de semana, Deus amado, com as tuas bênçãos. Abençoa os ofertantes, abençoa os dízimos e as ofertas também, para a honra e glória do teu nome. Vamos ofertar e depois vamos com alegria para casa. Deus abençoe a todos.